Olá, alunos eGeneration! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao IT Talent Program. Esta é a primeira aula do nosso programa, onde nós vamos começar falando de mentalidade empreendedora. E por que começamos com o tema de mentalidade? Porque mentalidade é a base de todo o nosso trabalho, principalmente em relação à formação do profissional de tecnologia. Primeiro nós vamos nos autoconhecer, entender como a gente age em relação ao ambiente, em relação às outras pessoas e quais são as nossas atitudes de acordo com o nosso perfil de mentalidade. E principalmente como a gente pode aprimorar e desenvolver uma mentalidade empreendedora. Uma mentalidade de um profissional que vai fazer a diferença, que vai buscar resultados e que, por consequência, vai se tornar uma peça-chave dentro das empresas, fazendo a grande diferença no mercado de tecnologia. Então, eu tenho um grande prazer de começar este programa falando desse tema importantíssimo e muito agradável com vocês e a partir daí a gente desenhar e começar a trilhar a nossa jornada para o desenvolvimento da sua carreira, da sua vida profissional que vai acontecer nesses próximos 4 meses. Então, um grande abraço, nós vamos voltar aqui para minha apresentação e a partir daí entrar no assunto mentalidade empreendedora. Nos vemos lá. Bom, vamos lá então começar a aula sobre mentalidade empreendedora. Eu queria começar apresentando os principais objetivos desta aula. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que é a mentalidade, como a gente trabalha a mentalidade em prol para que ela possa ser, para que ela possa atuar e transformar as nossas atitudes perante aos outros, perante ao nosso ambiente. E hoje você vai aprender quais são os tipos de mentalidade que existem nas pessoas e como a gente cultiva uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade empreendedora que vai nos tornar profissionais diferenciados, que vai nos ajudar a vencer desafios e crescer na nossa carreira. Depois nós vamos falar um pouquinho do profissional de TI e a mentalidade comum desses profissionais. E a partir daí como nós podemos nos diferenciar na área para que a gente possa se tornar aquele consultor diferenciado, reconhecido pelo mercado. Logo depois vamos entender um pouquinho da base e o porquê que é importante pensar e trabalhar a mentalidade logo no início do nosso programa, um programa de formação de talentos, onde a gente não começa ensinando uma habilidade específica ou uma tecnologia, mas sim trabalhando a pessoa. E eu acredito que toda o alicerce do trabalho de formação de profissional começa com a mente, com a mentalidade, com aquela capacidade de possuir um espírito empreendedor que se automotiva, que se desafia com um foco de planejar a meta, o seu propósito, o seu objetivo profissional, depois amplia a visão como se fosse um mapa e identifica que tipo de habilidades e conhecimentos são necessários para conquistar e atingir aquele objetivo e, por final, aplique e executa todas as estratégias e conhecimentos a fim de ganhar maturidade e experiência. Então, toda a formação ela começa com esse trabalho em relação à mentalidade, para que sempre em uma situação prática, na situação de dia a dia de trabalho, você consiga se comportar e ter atitudes de um profissional que faz a diferença, que pensa fora do fluxo, que sai da comodidade e age a fim de buscar e atingir e conquistar os objetivos. E por fim, vamos entender também que tudo isso que nós vamos falar hoje aqui no tema mentalidade não é só especificamente para a área de tecnologia, mas entendemos que a mentalidade é importante para qualquer área. Então, vai ser importante para você mesmo que não atue somente na parte técnica, mas você que também já atua
como um consultor, como um pré-venda, ou eventualmente como um account manager, como um gestor de relacionamento em tecnologia, é importantíssimo que você trabalhe a sua mentalidade para que, independente de posição, de idade que você tenha, de atuação, de conhecimentos prévios, você consiga ter um pensamento, ter atitudes de empreendedor, tá? Mesmo você sendo um empregado. Isso é um grande ponto importante que eu quero levantar e colocar para vocês. Então, não pense que somente empresários ou donos de negócio têm mentalidade empreendedora. Não, mentalidade empreendedora está dentro do profissional. São as atitudes de automotivação, de determinação, de foco que ele se coloca e de visão do ambiente de negócio que vai ajudar esse profissional a se diferenciar, tá? Então hoje, muitos profissionais já são reconhecidos trabalhando em multinacionais, em empresas de grande porte, como funcionários ou como executivos ou líderes, pela sua característica empreendedora, né? Os chamados intraempreendedores, que empreendem, que inovam dentro de empresas como funcionário e não somente como donos de empresa ou empreendedores em si, empresários. Então, vai ser essencial que você conheça esse tipo de mentalidade e que pratique, para que aos poucos você acabe utilizando todas essas iniciativas, todo esse conhecimento para gerar resultados, para enfrentar os desafios e superar todas as dificuldades que vão aparecer na sua carreira. Ok? Então vamos lá, agora vamos entrar diretamente no tema da mentalidade. Então, em primeiro lugar, o que é a mentalidade? Tá? Mentalidade é uma atitude da mente que determina como você interpreta e responde às ações do ambiente externo. Quer dizer, quais são os seus princípios, crenças, valores que você acredita e por isso, quando você recebe uma ação do mundo externo, seja ele um desafio, um questionamento, seja ela uma tomada de decisão, você acaba tomando decisão de acordo com essa mentalidade que foi colocada na sua, que você aprendeu a utilizar, ou também características que você já possui. Então, muitos profissionais já têm essa característica de serem autodidatas, outros de serem extrovertidos, outros são mais tímidos, outros têm uma capacidade lógica muito maior, outros uma capacidade de comunicação maior, mas tudo isso são conhecimentos, são dons que as pessoas possuem, mas que podem ser aprimoradas. Então, na verdade, a mentalidade é esse conjunto de conhecimentos, habilidades e a forma que você aplica, que você responde aos desafios é baseado no que você tem de mentalidade, né? E o Dr. Robert Brooks coloca que mentalidades são premissas e expectativas que nós temos em relação a nós mesmos e aos outros. São as nossas crenças e quais são as atitudes que a gente aplica para nós mesmos e para os outros. E essas atitudes guiam o nosso comportamento e influenciam nossas reações no ambiente, tá? No ambiente do dia a dia. Então, toda vez que a gente falar de mentalidade, também a gente vai estar se referenciando ao termo mindset. O termo mindset é o termo mentalidade em inglês, mas a gente pode associar, setar a mente, né? De você ajustar, configurar a mente. E nós vamos entender que é realmente possível a gente alterar na nossa mente, onde todos esses conhecimentos, essas nossas atitudes, os nossos softwares de como a gente atua, a gente age perante ao mundo externo, foram colocados na nossa mente, por isso que a gente tem características e tem crenças e acaba atuando de alguma forma, respondendo de alguma forma
as atividades do dia a dia, é possível também reconfigurar isso na nossa mente, no nosso cérebro, fazendo com que a gente possa aprender habilidades diferenciadas, aplicar e aos poucos ir mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Então, também a gente vai estar falando bastante, referenciando mentalidade, mindset no termo em inglês, e com o objetivo aqui de construir novas percepções do mundo. Tá? Então, vamos agora falar um pouquinho de dois tipos de mentalidades, principalmente ligadas ao nosso tema de trabalho, que é a mentalidade empreendedora e a mentalidade de empregado. E eu quero colocar muito claro para vocês essas duas formas de pensar, de mentalidade, porque é essencial que a gente entenda e tome decisões baseadas no que a gente quer no futuro. Qual é o nosso objetivo de carreira profissional? Se nós queremos ter um foco de inovar, de se diferenciar, a gente precisa adquirir conhecimentos e agir de forma a aplicar uma mentalidade empreendedora. Se a gente quer estar um pouco mais acomodado, que a gente prefere ficar seguro em uma posição e eventualmente não está muito aberto a mudanças, é porque você, porventura, tenha uma mentalidade de empregado, e se esse foi o seu objetivo de carreira, então você vai acabar seguindo essa linha e a tendência é que você não queira mudar. Tá? Mas se você não quer isso, se você quer alcançar novos patamares, se você quer alcançar novas posições de carreira e realmente ser um profissional reconhecido e diferenciado, então aos poucos você tem que trabalhar esse tema, essa mentalidade, a sua mente, para que você possa transformar e você possa mudar. Ok? Então, aqui colocando as diferenças dessas duas mentalidades. A mentalidade empreendedora, ela tem como princípio e valores a questão da liberdade. Mas que tipo de liberdade nós estamos falando aqui numa mente de uma pessoa com espírito empreendedor, né? Uma liberdade de tempo. Então, pessoas com mentalidade empreendedora entendem que o tempo é muito valioso, né? Que o tempo não volta, não retorna. Então, eles aproveitam ao máximo esse tempo disponível, as 24 horas que são disponíveis e justas, entregues para todo mundo, independente de cor, raça, idade, situação financeira. Então, é 24 horas para todo mundo. Então, o quanto você aproveita desse tempo em prol dos seus objetivos é a mentalidade de uma pessoa com um pensamento empreendedor. Então, ele aproveita ao máximo para adquirir conhecimentos, para adquirir experiências, para balancear a vida profissional, pessoal, mas sempre olhando ao todo, sempre olhando o objetivo que ele quer da vida dele. Então, ele tende a não ficar preso ao tempo ou vender o seu trabalho em troca do tempo. Então, ele tende a não querer fazer algumas atividades em tempos fechados. Por exemplo, 8 horas por dia eu tenho que atuar desta forma no meu trabalho. Então, são pessoas que querem, em alguns momentos, trabalhar em 10, 12 horas, porque entendem que naquele momento é importante, e em outros tempos trabalhar 4, 6 horas. Então, ele precisa ter essa liberdade de tempo. Em segundo lugar, liberdade de produtividade, de gerar resultados, de poder impactar e realizar. Então, profissionais com espírito empreendedor, com mentalidade empreendedora, tendem a buscar uma liberdade de produzir, de gerar resultados e não estar preso a só uma atividade. Não que você tenha que ser totalmente disruptivo agora, mas que aos poucos você entenda que em cada uma das atividades que você faz no dia a dia, mesmo sendo ela uma atividade comoditizada, que é constante e que é igual,
aos poucos você pode tomar algumas decisões e agir de forma diferente essas atividades para gerar um resultado diferente. Você pode impressionar um cliente, você pode assumir alguns os outros desafios que às vezes estão escondidos, mas se você se dispor a entender quais são os desafios da sua empresa e se colocar, se dedicar a enfrentar esse desafio e conquistar em conjunto, muito provavelmente o seu líder ou a empresa que você trabalha pode entender que você é um profissional que pode estar preparado para enfrentar esse desafio e colocar essa responsabilidade a você. E logo após isso, cabe a você se dedicar, se esforçar para que você consiga conquistar. Então, ter essa liberdade de produtividade também é uma característica de uma mente empreendedora. Outras liberdades também, liberdade de escolha, de tomar as decisões fora, sem que dependa de um consenso de fluxo de todo mundo. Então se todo mundo faz isso, eu também faço. Mas não, ele tem a liberdade de escolher o que ele acha correto de acordo com os valores que ele possui, com os princípios, com as crenças e com o que ele tem de meta na sua vida e na sua carreira. Então, ele tende a estar disposto a enfrentar e a ter a liberdade de escolher o que ele deseja, o que ele acredita que seja benéfico para os objetivos que ele tem na vida. Além também de liberdade financeira e liberdade de experiências. Liberdade financeira é que normalmente profissionais com esse perfil tendem a não estar acomodados com um valor fixo, né? Então eles tendem a se colocar à disposição e estar apto a trabalhar e obter ganhos financeiros em resposta a resultados. Então, se ele gera mais resultado, ele espera receber mais por isso, pelo esforço ou pela concretização dos objetivos. E não, independente do esforço que ele faça, ele acaba recebendo o mesmo valor ou um salário fixo. Isso acaba desmotivando profissionais que têm esse tipo de pensamento. E também de experiências. Ele prefere estar em ambientes que aplicam ou atribuam experiências diversas, de áreas diversas, de pessoas com perfis diferenciados, para que somem no seu conhecimento, na sua visão mais completa como profissional e como pessoa. Então são profissionais que buscam diversos tipos de experiências que vão somar a sua maturidade, a sua carreira, ao seu crescimento como pessoa. Em virtude de tudo isso, de todas essas características, as características de liberdade, são profissionais então que buscam uma prosperidade ilimitada, que ele não tende a colocar limites à sua prosperidade. Coloca que se ele se dedicar, se ele trabalhar, se ele criar algo que faça a diferença, que ele impacte e gere um resultado muito positivo, ele seja recompensado por isso, né? E que não seja algo fixo, que não seja algo limitado, né? E, obviamente, então, são profissionais, são pessoas que assumem mais riscos, né? Que estão dispostos a errar, a falhar, a falir, porque está assumindo um nível de risco maior, mas são profissionais que vão se adaptar mais facilmente a mudanças, a transformações que possam ocorrer no cenário de trabalho ou da vida pessoal. Então são profissionais mais flexíveis e que podem se adaptar facilmente a situações adversas, né? E são pessoas que entram para ganhar. Então são pessoas que, quando assumem um desafio, eles entram para realmente fazer a diferença, né? Para dar o melhor de si, para se dedicar, para se esforçar, para aprender e assim ganhar resultados, né? Gerar resultados. Então eles não entram para fazer número, eles entram realmente para fazer acontecer. Então
são profissionais com esse tipo de atitude. Por outro lado, um profissional com mentalidade de empregado, os seus valores são, ao contrário, seus valores são mais voltados à segurança. E a segurança em que sentido? A segurança financeira, então, de ter o seu salário garantido no dia a dia, né? E a gente vê hoje, principalmente em situações de crise, como a gente vem passando no Brasil, ou em algumas partes do mundo também, é uma pseudo-segurança se basear numa garantia de um contrato CLT, né? Então são normalmente profissionais que buscam a todo custo, mesmo que isso consuma todo o seu tempo, exija muito e o retorno seja o mínimo, garanta só o dia a dia, né? Então acaba se acomodando e ficando preso a essa garantia de ter o salário fixo, faz com que esse profissional então não aprenda, não busque desafios, não ganhe experiência e acabe fazendo o dia a dia, tá? Então, e é o que acontece hoje em grande parte dos profissionais de TI que não conseguem escalar o nível, né? E sempre conseguem somente oportunidades onde ele tenha que baixar o custo, vamos dizer assim, do salário que ele está acostumado e aplicar todas as grandes habilidades que ele se dedicou em aprender e a se formar, mas acaba só atuando em funções que são comoditizadas. Então isso faz com que ele não consiga ganhar referências, não ser reconhecido pelo mercado, fazendo com que só atue em posições onde a concorrência, óbvio, é maior. Da mesma forma, a segurança em relação à sua comodidade. Então são profissionais mais acostumados a não se esforçar em adquirir novos conhecimentos, em obter novas experiências, acabam estando muito tempo na mesma posição, atuando na mesma carreira, sem gerar um diferencial, tá? Então aqui a gente coloca que eles estão aptos a adquirir conhecimentos, mas os conhecimentos que são apresentados para ele, não que ele se dedique a ampliar os horizontes da visão. Então, se os seus líderes pedem para que ele estude um tema, então ele vai lá e estuda porque está sendo pedido pela empresa e não porque ele se automotivou e se determinou em aprender, em obter novas experiências e a partir daí gerar um diferencial ou alcançar novos patamares dentro do mercado e da carreira, né? Por isso são profissionais que assumem menos riscos, eles não estão dispostos a assumir riscos, né, de assumir uma posição onde é colocado mais um desafio do que uma garantia de salário. Então são profissionais que preferem estar num ambiente mais seguro, né? E eles são pessoas que entram para não perder. Então, ao invés de buscar a todo custo superar e gerar resultados, eles preferem entrar e fazer o básico simplesmente para não perder, só para o famoso vamos entrar para não tomar gol. E pode ser um risco, né? Quer dizer, você acaba enxergando isso como falta de iniciativa dos profissionais, né? É importante então que você, como um profissional que queira fazer a diferença, que você tome iniciativas, que você tenha atitudes, que você possa agir e assim você possa ser reconhecido, possa ser considerado quando nós estivermos abrindo, por exemplo, grandes desafios na empresa. Então, normalmente os líderes eles enxergam o seu quadro de colaboradores e imaginam quais são aqueles profissionais que estão dispostos a assumir aquele risco, que estão aptos e estão preparados para, independente se tem aquele conhecimento ou não, mas eles estão dedicados em assumir aquele compromisso, aquela responsabilidade e executar, e se esforçar ao máximo para executar e entregar o resultado que se espera.
Então esses profissionais são os profissionais que são reconhecidos. Então quando um ou outro profissional na empresa que você trabalha, se você vê de repente um profissional crescendo muito rápido, ele só recebendo todas as oportunidades, ele só tendo a oportunidade de viajar para outros países, conhecer novas tecnologias, pense que não é que ele simplesmente ou só ele tem uma amizade ou é algo pessoal, mas pense que pode ser que ele esteja se colocando à disposição, que ele esteja se preparando, que ele esteja se dispondo a assumir determinada responsabilidade, e a partir do momento que é colocado esse desafio, ele passa a entregar os resultados que os líderes esperam. Então pense que pode ser algumas atitudes que nós, ou no dia a dia, a gente acaba não vendo, mas se você perceber, se você começar a também agir de forma diferente, pode ser que você automaticamente comece a ser considerado também em ser um profissional de receber investimento, de receber dedicação, de assumir mais responsabilidades e, por consequência, ser reconhecido pelo mercado. Então pense que possuir uma mentalidade empreendedora vai ser essencial para que você possa conquistar esse espaço de consultor, esse espaço de profissional, de talento de sucesso que nós todos aqui dentro do programa queremos. Tá? Então vamos colocar na nossa cabeça, mentalidade empreendedora vai ser crucial para que a gente possa atingir e conquistar as nossas metas. Legal? Então, agora, depois que a gente apresentou um pouquinho mais sobre a mentalidade empreendedora e a mentalidade de empregado, eu vou finalizar esse vídeo rapidamente, e para que os nossos vídeos não fiquem muito longos, e a gente continua na sequência falando dos dois tipos de mentalidade, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.